sobre a auditoria ambiental NBR ISO 19011 de 2018. Bom, para fins de introdução, vale lembrar que a NBR ela serve de orientação sobre auditoria de sistema de gestão, princípios de auditoria, gestão de um programa de auditoria, condução de auditoria do sistema de gestão e orientação sobre a avaliação de competência de pessoas envolvidas no processo de auditoria. Lembrando que ela é aplicada a qualquer organização que planeja conduzir auditorias internas ou externas de gestão ou gerenciamento de programas de auditoria, e o seu documento é aplicado a qualquer tipo de auditoria, desde que seja dada consideração especial para a necessidade de competência específica. E sobre o anexo A, que será abordado na presente apresentação, ela oferece orientação adicional de como planejar e conduzir auditorias. Vou falar agora do item A.6.2, que é a amostragem com base em julgamento. Bom, com base no conceito de amostragem previamente apresentado pela norma e seus principais objetivos, iniciamos essa apresentação com a amostragem por julgamento, que é baseada principalmente na experiência da equipe de auditoria e, portanto, nela dificilmente serão alcançados valores matemáticos e precisos em suas constatações. Como é possível se observar no slide, são considerados os seguintes pontos para este tipo de amostragem. O primeiro deles, ou A, é a experiência anterior de auditoria no escopo de auditoria. B, complexidade de requisitos para alcançar os objetivos de auditoria. C, complexidade e interação dos processos da organização e elementos do sistema de gestão. D, grau de mudança em tecnologia, fator humano ou sistema de gestão. E, riscos significativos e oportunidades para melhoria, que deverão ser identificados previamente. E F, saída de monitoramento de sistemas de gestão. Bom, agora em relação ao item A.6.3, temos a amostragem estatística. Bom, apesar de a amostragem por julgamento ser baseada na experiência da equipe auditora, ela pode ser considerada demasiadamente subjetiva. Como alternativa para isso, temos a amostragem estatística, que leva em conta a teoria da probabilidade. Dentro dessa teoria da probabilidade, a amostragem pode ser baseada em atributos, com apenas dois possíveis resultados ou com base em variável, com as respostas no intervalo contínuo. Se for decidido usar a amostragem estatística, convém que o plano de amostragem seja baseado nos objetivos de auditoria e no que é conhecido sobre as características da população global da qual para as amostras devem ser coletadas. Os elementos que podem afetar o plano de amostragem de auditoria são contexto, tamanho, natureza e complexidade da organização. 2. Número de auditores competentes. C. Frequência de auditorias. D. Tempo de auditoria individual. E. Qualquer nível de confiança externamente requerido. F. Ocorrência de eventos indesejáveis ou inesperados. Quando a amostragem estatística é usada, convém que os auditores documentem apropriadamente o trabalho realizado. Convém que isso inclua uma descrição da população que se destina a ser amostrada. Os critérios de amostragem usados para a avaliação, os parâmetros e métodos estatísticos que foram utilizados, o número de amostras avaliados e os resultados obtidos. O item A.7 é auditoria de compliance em um sistema de gestão. Bom, a auditoria de compliance é aquela que busca verificar o cumprimento da legislação ou de requisitos estatutários e regulamentares. É justamente este cumprimento que caracteriza o que nós chamamos de compliance. Isso significa, portanto, que a equipe de auditora deve estabelecer formas organizacionais e de gerenciamento que alcancem esses requisitos. Ao avaliar os processos implementados, a equipe deve avaliar se a parte auditada tem um processo eficaz para identificar mudanças em requisitos de compliance e para considerá-las parte do gerenciamento de mudança. 2. Tem pessoas competentes para gerenciar seus processos de compliance. 3. Mantém e fornece informações documentadas
apropriadas sobre sua situação de compliance, como requerido por reguladores ou outras partes interessadas. 4. Inclui requisitos de compliance em seu programa de auditoria interna. 5. Aborda quaisquer situações de não compliance. E 6. Considera desempenho de compliance em suas análises críticas pela direção. A.8. Contextos de auditoria. Muitas normas de sistema de gestão requerem que uma organização determine seu contexto, incluindo as necessidades e expectativas das partes interessadas pertinentes a questões internas e externas. Para fazer isto, uma organização pode usar várias técnicas para análise e planejamento estratégicos. Então, convém que os auditores confirmem os processos adequados e que eles foram desenvolvidos de forma eficaz. E, portanto, eles devem considerar como evidência objetiva os seguintes critérios: os processos ou métodos utilizados, a adequação e competência das pessoas que contribuem para os processos, os resultados dos processos. Além disso, deve-se aplicar os resultados para determinar o escopo e o desenvolvimento do sistema de gestão. Além disso, como último tópico, a análise crítica e periódica de contexto, conforme apropriado. Além disso, convém que os auditores tenham conhecimento do setor específico pertinente, né, e entendimento das ferramentas de gestão que as organizações podem usar para fazer um julgamento relativo à eficácia dos processos utilizados. A.9. Auditoria de liderança e comprometimento. Muitas normas de sistema de gestão aumentaram os requisitos para a alta direção. Tais requisitos incluem demonstrar o comprometimento e liderança, assumindo a responsabilidade pela eficácia do sistema de gestão. Convém, então, aos auditores que obtenham evidências sobre o grau de envolvimento da alta direção na tomada de decisão e como ela demonstra comprometimento para assegurar a sua eficácia. Também convém aos auditores que realizem entrevistas com a alta direção para confirmar se a mesma possui entendimento suficiente do seu sistema de gestão. Além disso, não convém que os auditores apenas foquem na liderança da alta direção, mas convém também auditar liderança e comprometimento em outros níveis de gestão, conforme for apropriado. Continuando agora com o item A.10 sobre auditoria de riscos e oportunidades. Como parte da atribuição de uma auditoria individual, podem ser incluídas a determinação e a gestão dos riscos e oportunidades de uma organização. Os objetivos centrais para tal atribuição são assegurar a credibilidade dos processos de identificação de riscos e oportunidades. Além disso, assegurar que os riscos e as oportunidades sejam corretamente determinados e gerenciados, e analisar criticamente como a organização aborda seus riscos e oportunidades. Além disso, não convém que uma auditoria de abordagem de uma organização para a determinação de riscos e oportunidades seja realizada como uma atividade independente, e sim, ela deve ser feita durante toda a auditoria do sistema de gestão. Para isso, o auditor deve agir de acordo com os seguintes passos para coletar as evidências objetivas da auditoria. Então, ele deve coletar entradas usadas pela organização para determinar seus riscos e oportunidades, os quais podem incluir análise de questões internas e externas, direção estratégica da organização, partes interessadas relacionadas ao seu sistema de gestão de disciplina específica e aos seus requisitos também, fontes potenciais de riscos como aspectos ambientais e perigosos de segurança. Além disso, deve-se coletar o método pelo qual os riscos e oportunidades são avaliados, que pode variar entre disciplinas e setores. Então, o tratamento da organização de seus riscos e oportunidades, incluindo o nível do risco que ela deseja aceitar e como ele é controlado, requererá a aplicação de julgamento profissional pelo auditor. Então, chegamos no tópico A11 sobre o ciclo da vida. Nesse tópico, a NBR discorre sobre a sua perspectiva de ciclo de vida, na qual executa considerações do controle e influência que a organização exerce nos estágios do ciclo de seu produto, verificando como isso proporciona à organização. Então, sua aquisição relaciona-se com matérias-primas adquiridas, projetos efetuados, produção,
transporte, uso, tratamento de fim de vida e, encerrando o ciclo, o descarte final. Esse acompanhamento possibilita que a organização identifique áreas com possibilidade de minimizar impactos no ambiente enquanto adiciona valor à organização. Assim, a divisão do ciclo de vida em estágios ocorre no que nos permite que os auditores usem o seu julgamento profissional sobre a organização, aplicando uma perspectiva de ciclo de vida em termos de sua estratégia e verificando a vida do produto ou serviço, influência da organização na cadeia de suprimentos, comprimento da cadeia de suprimentos e complexidade tecnológica do produto. Ainda no ciclo de vida, faz-se a análise das combinações de sistemas de gestão, no qual a organização procura organizá-los em um único sistema de gestão para atender suas próprias necessidades, sendo da incumbência do auditor ter um olhar cuidadoso para qualquer sobreposição relativa à consideração no ciclo de vida. Então, sobre a auditoria de cadeia de suprimento. Convém que o programa de auditoria do fornecedor seja desenvolvido com critérios de auditoria, aplicáveis para o tipo de fornecedores internos e externos, abrangendo um escopo variado, como, por exemplo, a aplicação pode ser em diversos tipos de auditoria, dependendo de sua finalidade, como a auditoria completa do sistema de gestão, auditoria de processo único, entre outras. Em seguida, a ANBR aborda sobre o preparo de documentos de trabalho de auditoria. Procurando ter uma melhor organização ao preparar documentos de trabalho de auditoria, a ANBR convém que a equipe de auditoria considere algumas questões para cada documento, que são: qual registro de auditoria será criado usando esse documento de trabalho? Qual atividade de auditoria está ligada a este documento de trabalho específico? Quem será o usuário deste documento de trabalho? E qual informação é necessária para preparar esse documento de trabalho? Então, a ANBR considera auditorias combinadas, na qual refere-se a documentos de trabalho, procurando desenvolver para evitar a duplicação de atividades de auditoria por agrupamento de requisitos similares de diferentes critérios e coordenação de conteúdos de listas de verificação e questionários relacionados. Por fim, a ANBR convém que documentos de trabalho de auditoria sejam suficientes para abordar todos aqueles elementos do sistema de gestão no escopo de auditoria e que possam ser fornecidos em qualquer mídia, tornando-a mais acessível. Muito obrigado.